Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Acostumados nós estamos a ouvir o anúncio do querigma feito por Pedro. Agora na segunda grande parte dos Atos dos Apóstolos, nós vamos acompanhar a história de Paulo. Paulo ontem estava na sinagoga de Antioquia e nós ouvimos a primeira parte do seu discurso aos judeus. Hoje nós vamos ouvir a segunda parte. Vamos entrar então no discurso do anúncio querigmático que faz Paulo aos judeus, buscando mostrar que aquilo que foi prometido aos pais no passado se realizou em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se baseia então no Antigo Testamento para anunciar Jesus Cristo como Salvador. E no Evangelho de hoje, Jesus continua o seu discurso, aquele que ele começou depois do lava-pés, e que é a parte onde o Senhor Jesus vai buscar formar propriamente os seus discípulos, não falando mais para as multidões anônimas, mas para um grupo concreto. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura. Paulo continua na sinagoga de Pisídia e vai dizer: Irmãos, descendentes de Abraão, e vós todos que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Paulo tem consciência que deve se dirigir primeiramente aos filhos de Israel, mas não somente a eles, vai dizer assim, todas as outras pessoas que ali estão escutando. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condenaram, cumpriram as profecias. De fato, o próprio Jesus vai falar, interpretando o Antigo Testamento, que no mistério pascal se cumpre as profecias que se falava do Messias. Então, Paulo reafirma isso. E aqui, então, vai dizer que, ainda que não encontrassem motivo para condená-lo, vão pedir a Pilatos para levar Jesus à condenação, para que Jesus fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura dizia a respeito, colocaram-no no túmulo, mas Deus o ressuscitou. Coincide então com a pregação de Pedro, porque Pedro vai dizer: vós o matastes, mas Deus o ressuscitou. Paulo também vai dizer. Pedro ainda vai aliviar muitas vezes a culpabilidade do povo de Israel, que vai dizer por ignorância, visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia. Fala das aparições de Jesus, que Jesus depois de morto foi visto por aqueles que o acompanharam. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este evangelho. E evangelho quer dizer boa nova. Nós vos anunciamos esta boa nova, que Jesus foi injustamente condenado à morte, foi abandonado pelos seus, mas Deus o ressuscitou, e que muitos o viram depois da ressurreição e que se tornaram testemunhas do ressuscitado. É essa capacidade que a fé faz com as pessoas de que sejam testemunhas, e que Paulo também vai viver isso na sua história de perseguidor que se converte ao Cristo. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus. Aquilo que Deus, ao longo da história, e que Paulo já compendiava na leitura de ontem, que Deus prometera ao povo de Israel, Ele vai realizar. Mas veja que interessante, citando o Salmo, que vai ser o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 2, vai dizer que Deus cumpriu essa promessa: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. No Saltério, essa frase é referida sobre o nascimento daquele que Deus vai ter como seu filho, descendente de Davi. Na interpretação de Paulo, aqui tem uma peculiaridade, que vai entender a ressurreição como o cumprimento da promessa que Deus faz ao seu Messias. É a ressurreição, e isso nós já ouvimos de algum modo na noite da vigília pascal, que aquilo que Deus faz da ressurreição do seu filho supera em qualidade a
obra da criação. E então também supera em qualidade o nascimento do descendente da casa de Davi. A ressurreição é o ponto motor da nossa vida de fé. Justamente o salmo citado por Paulo é aquele que nós rezamos como resposta orante à palavra de Deus. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória, e prestar-lhe homenagem com respeito. Na aclamação ao Evangelho de hoje, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus continua o seu discurso aos discípulos e vai dizer: não se perturbe o vosso coração. A perturbação que podia ter no coração dos discípulos é aquela que Jesus vai dizer que está chegando a sua hora. O discurso de Jesus que vai em direção a uma partida, a uma morte anunciada, que também seguirá a ressurreição. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Jesus é um mestre todo singular, que vai se identificar com Deus e que com frases como esta ele vai revelar a sua identidade divina. Um dos motivos que no quarto evangelho vai levar Jesus à morte capital. Essa identidade com Deus que vai ser considerada uma blasfêmia. Mas ao longo do evangelho, do quarto evangelho, Jesus vai fazer discursos onde ele vai reforçar essa sua identidade como Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vós. O Senhor anuncia a sua partida para a casa do Pai, mas deixa claro que vai para lá para preparar um lugar para aqueles discípulos de então e para cada um de nós. É Ele, o Senhor, que volta para a casa do Pai. E em lá entrando, não é o único a ressuscitar, mas é primícia daqueles que ressuscitarão. Assim, na ressurreição de Jesus, nós temos uma certeza de que nós também seremos chamados a uma vida nova. Ora, Jesus é o primeiro a ressuscitar. Então, ele já dá uma esperança, uma resposta para aqueles que morreram antes dele. Não é assim que no sábado santo a liturgia canta que ele desceu à mansão dos mortos? Ele foi para salvar desde Adão até todos os outros. Então, se isso ele faz para aqueles que não o conheceram anteriormente, muito mais ele pode fazer por cada um de nós. A morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. Voltarei e vos levarei. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que espécie de verdade é Jesus? Jesus não é uma verdade grega, que é a adequação da coisa ao intelecto, ou do intelecto à coisa. Mas também Jesus não é somente uma verdade moral. Jesus é a verdade por excelência, aquela que deve ser buscada, que dá sentido à nossa vida, que dá sentido também ao nosso comportamento moral. Mas não é só o comportamento moral, é um encontro de essência. A verdade que é Jesus é uma verdade plena, que dá sentido a todas as dimensões da nossa vida. Mas Jesus também se apresenta como o caminho. Ele é o único caminho possível de percorrer para chegar até o Pai. Quem o vê, vê o Pai. Mas também ele é aquele que veio para dar vida em plenitude, vida em abundância. Na nossa vida está as centelhas da vida de Deus. Mas é somente Ele, a vida, que pode dar sentido pleno à nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe um outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Na oração de hoje, Deus, a quem devemos a liberdade e a salvação, fazei que possamos viver por vossa graça e encontrar em vós a felicidade eterna, pois nos remistes com o sangue do vosso Filho. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.